Meus amores, nesse slide nós vamos falar sobre ângulos. Todos os tipos de ângulos já aprendidos e o que nós conhecemos esse ano, matéria do 8º ano. Nesse primeiro slide, nós podemos observar a classificação de ângulos. Ângulos que nós já conhecemos. O ângulo agudo, o ângulo reto, o obtuso, o raso e o ângulo giro, que também é conhecido como o ângulo de uma volta completa. Tá? E o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, 180 graus. Os ângulos opostos pelo vértice, que em alguns livros vêm O.P.V, lembrando que são ângulos que possuem a mesma medida. Lembrando que a bissetriz de um ângulo é um ângulo que é dividido ao meio corretamente. Então, por exemplo, se o ângulo tiver 60 graus, nós vamos ter 30 graus para cada lado. Bissetriz é esse segmento aí de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Ângulos complementares e suplementares. Ângulos complementares são dois ângulos que somados devem dar um total de 90 graus. Ângulos suplementares são dois ângulos que somados devem dar um total de 180 graus. Não esquecendo que, quando nós não conhecemos o valor, nós dizemos que o complementar de um ângulo que eu não conheço é 90 menos x. Quando for suplementar de um ângulo que eu não conheço, ou seja, o valor é x, será feito 180 menos x. Lembrando também os ângulos que nós já estudamos, que são os ângulos correspondentes, que são aqueles também que possuem a mesma medida. Os ângulos alternos, que são aqueles que ficam em lados diferentes, e os ângulos colaterais, que são aqueles que ficam do mesmo lado. Agora, lembrando que nós temos que olhar se eles estão na região externa, como mostra aí no slide, que é essa parte de fora, ou se eles estão na região interna, porque nós vamos ver daqui a pouco que nós temos aí os colaterais internos e externos e os alternos internos e externos. Você pode observar aí uma transversal cortando, vamos dizer assim, essas retas paralelas. Se você observar bem, os valores 1, 2, 3, 4 correspondem a ângulos. Se você observar embaixo, os valores 5, 6, 7, 8 correspondem também a ângulos. E o que seria um ângulo correspondente? O número 1, por exemplo, ele corresponde ao número 5. Se você pudesse cortar essa reta ao meio, essa transversal no meio, você perceberia que se você pudesse encaixar uma em cima da outra, aquele ângulo teria a mesma posição que o de baixo. Dá uma olhadinha na animação. Então, a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento, aumentada de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Primeira coisa, ele é bem o exercício, entender o que ele quer de resposta, fazer uma interpretaçãozinha mesmo. Primeira coisa, a medida de um ângulo, eu não conheço esse ângulo, então eu vou chamar de x. E o complemento do x é 90 menos x. Porque lá no início do slide a gente aprendeu que ângulos complementares são ângulos que somados têm que ser igual a 90 graus. E quando ele fala aumentado de 70, aumentado é mais 70 graus. Então, nesse caso, nós armamos o problema. O x é igual ao seu complemento mais 70. Então, nós temos x mais x, porque o x negativo foi para o primeiro membro, troquei o sinal para positivo. O 90 e o 70 já estavam no segundo membro, não precisou mexer no sinal. Fiz o somatório no primeiro membro e fiz o somatório no segundo membro. X mais x, 2x. 90 mais 70, 160. 160 dividido por 2, 80 graus. Então, x é 80. É o ângulo que nós estávamos procurando.